Nós vamos fazer mais uma explanação, continuarmos crescendo no conhecimento, continuarmos crescendo no desenvolvimento do nosso entendimento. Uma ótima noite a todos vocês, a todos os filhos de Ial, a todos os nossos irmãos no Pai, a todos vocês que já estão conosco no canal O Preterista. O meu nome é Otto Nelson Moraes. Para você que não me conhece, Otto Nelson Moraes, aqui direto de Imperatriz do Maranhão. Estamos chegando mais uma vez ao vivo para nós tratarmos de mais um tema importantíssimo. É um dos temas mais importantes da Escritura, um dos temas mais complexos, difíceis de se entender na Escritura, visto que já existe uma cultura, é um tipo de uma cultura mental, uma cultura mental antibíblica sobre o assunto. O tema para nossa meditação nesta noite é: o céu da religião não é o céu da Bíblia. O céu da Bíblia é um e o céu da religião é o outro. São dois céus diferentes. Tá bom, abençoado? Quem já está conosco aqui, tinha uns irmãos conversando aqui, irmão Enéas Guerra, boa noite a todos. Arrebenta a boca, Otto. Cristian Baraúna, já cheguemos de Óbidos do Pará. Óbidos do Pará, o meu abraço. Todos vocês aí, na pessoa de Cristian, tá bom? Antônio Gomes, boa noite, tudo bem? Aqui sigo na expectativa de mais uma live abençoada. Aí os irmãos agora estão conversando, a Maria Madalena, boa noite. Boa noite, abençoados do Pai, paz a todos. Uma ótima noite a você também, irmã Maria, Ronaldo, Francisco. Melhor noite, abençoados. Poços de Caldas, Minas Gerais, a todos de Minas Gerais, Poços de Caldas, na pessoa de Antônio Ronaldo Francisco, um abraço. Dorcimar Silva, cheguei, Aparecida de Goiânia, um abraço a todos os goianos, tá bom? Eu tenho parentes aí que moram em Goiânia, já tive passando por aí, por Goiânia, Mato Grosso e tal, Pará, rodando por aí assim. Muito bem, Antônio Souza, boa noite. Boa noite, seu Antônio. Neilton Ferreira, boa noite a todos. Boa noite, Neilton, um abraço, tá bom? Nós não fizemos live ontem, viu, abençoado? Eu estava assim meio ruim, dor de cabeça, querendo gripar, e aí eu tive que tomar o remédio para eliminar logo, mas nós estamos aqui na segunda-feira. Hoje são 2 de dezembro de 2024, estamos aí no último mês do ano de 2024. Eu tô ligado, disseram que no ano de 2027 o anticristo vai aparecer, a boca vai rachar, eu estou esperando. Antônio Pereira de Souza, Petrolândia, Pernambuco. Antônio, um abraço. Luciana Cunha, boa noite. Fátima, boa noite. Espera aí. Boa noite. Fátima Francisco, Poços de Caldas de Minas Gerais. Paula Sós, Ponta Grossa do Paraná. Um abraço. Antônio Souza, moro em Petrolândia, Pernambuco. Ô, glória, um abraço. Eu tô com saudade aí dos irmãos daqui de Imperatriz. Josias Pereira de Brasília, DF. Boa noite, Otto Nelson, irmãos. Estamos juntos no nosso céu de agora. Ô, glória, vamos entrar, viu? O irmão pode sentar. Espero que nenhum tenha jantado. Se jantar, é risco. Corre risco. Fábio de Chapecó. Um abraço, Fábio. Fábio Canto. Ronaldo Francisco, dedo no like, abençoados. Arrocha, irmão. Like até umas horas. Pena que é só um, mas dê o seu like, abençoado. Você que vai ouvir. Os irmãos de Imperatriz, tem o irmão Alex, tem o irmão Antônio Souza e a sua esposa, o Fernando, a esposa. Tem a dona Maria, tem aquela irmã aqui do Xambioá, do Tocantins. Eu acho que é Xambioá. Irmã Cícera, tá bom, irmã? Mas acabei de aprontar o jantar, mas não jantei. Fique segura, irmã, depois da live, tá bom? Veja o teu canal desde o último, me edifico muito, Antônio Souza. Muito bom, irmão. Obrigado pela presença, pela companhia. Irmão João Paulo, boa noite. Cascavel do Paraná. Irmão João Paulo de Cascavel do Paraná, um abraço.
aos irmãos, tá bom? Depois nós vamos fazer uma live apenas para nós conversarmos. O irmão pode fazer questionamento, perguntar, sem tema. Atemática, sem tema, tá bom? Uma live tranquila para nós conversar, vamos perguntar e nós responder e tal. Uma coisa mais descontraída. Essa aqui é temática, tá bom? A live de hoje é temática. João Paulo, boa noite, Cascavel do Paraná. Muito bem. O nosso tema é o céu da religião, não é o céu da Bíblia. Não, irmão? E que céu é? Nós vamos ver. Irmão, e o que é o céu? Como é o céu? Por que o céu? Onde o céu? Está no céu? Não está no céu? Vai para o céu? Não vai para o céu? Tem no céu? Não tem no céu? Nós vamos ver isso aqui agora. Fabiano Canto, poderia, por favor, olhar as escrituras em Romanos 2,16? Fabiano, agora você me apertou, meu irmão. Eu vou começar o entendimento agora. Aí o irmão quer... Na outra oportunidade a gente pode olhar. Eu falei que eu ia fazer uma live especial só para isso. Viu? Fabiano, Romanos 2,16. Romanos 2,16 é aquele negócio lá. Entregou a criatura ao Criador e tal, não sei o que. Ele lá deixou ele nos seus encantos. Enquanto eu procuro aqui, estou brincando, irmão. Boa noite, irmão. O Mr. M. Boa noite, irmão Tonelson. Boa noite. Fabiano Canto, show. Vou procurar aqui, abençoado. Nós estamos com 6 minutos. Quando der 10 minutos, eu encerro a conversa. Aí nós vamos partir para dentro, tá bom? Vou procurar aqui rapidinho, Romanos capítulo 2, versículo de número 16. Vou ler o texto do irmão aqui, fazer aqui aquilo que o irmão está desejando. Ele diz: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de alvo para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. É o que Paulo disse aos romanos. Paulo era o pregador do evangelho. Foi ele quem, de fato e de verdade, disseminou o evangelho, tanto em Jerusalém, quanto no restante do mundo de então. Então, era salvação para todo aquele que crê. Aí o irmão tem que entender, não sei se o irmão ainda entende, todo aquele que crê não é todo mundo. Para a salvação de todo mundo, não, para a salvação de todo aquele que crê. Aí tem os poréns. Quem é que iria crer? Apenas os filhos que participavam de carne e sangue naquele momento, naquela ocasião, que ouviram o evangelho. Deixa eu melhorar aqui. Irmão, o que creu, na verdade, não é isso aqui, carne e sangue, corpo e alma. Corpo e alma era a manifestação física do Filho do Eterno, que creu. E essa manifestação do crer se expôs no homem, carne e sangue. Não era toda a carne e sangue, todo homem que iria crer. Eram apenas aqueles que tinham um filho participando de carne e sangue nele. Então o filho, na verdade, quem creu, foi o filho, o Espírito, que estava habitando naquele cidadão. Aí houve a manifestação do filho. Ele disse: eu creio. Então se identificava que era um filho. Mas tinha judeus que ouviram e que não creram. Fazer o quê? Por quê? Porque não era um filho participando de carne e sangue. Eram descendência de Abraão segundo a carne, não segundo o Espírito. Porque Abraão é uma figura de um filho participando de carne e sangue, assim como nós. Tá bom? Um abraço abençoado, irmã. O julgamento das coisas secretas. Irmã Maria Madalena Tabai, nós vamos tratar sobre essas coisas, vamos falar sobre isso numa live especial. Muito obrigado, meu amigo, muito esclarecedor. Um abraço. Vamos lá para o nosso tema. Os irmãos ainda não chegaram, os outros, né? Já são 9 minutos aí de live. E nós temos um tema, um tema riquíssimo, irmão. Bomba, esse aqui é um tema que você precisa ter uma compreensão muito geral da Escritura. Se não tiver, não tem como entender. Sinto muito. Tá bom? Então vamos lá. Texto base para a nossa meditação. Irmão Ivonei Lessa Vieira. Boa noite, irmãos abençoados. Otonelson, ligado, aqui de Cabo Frio do Rio de Janeiro. A todos aí de Cabo Frio, meu abraço. Tá bom? Irmão Damião, meu abraço. Irmão Iramar, de Iraíma, no Ceará. Miraíma, no Ceará.
Qualquer hora dessa a gente passa por aí. Irmão Alcides Rodrigues, boa noite. São Paulo, Guarulhos, beba bastante água, é verdade. Opa, irmão. Obrigado, tinha esquecido. Muito obrigado. Mr. M é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Um abraço aí a todos na pessoa de Mr. M. Maria Sueli, boa noite, irmão Altonelson. E a todos. Sueli de São Gonçalo, do Rio de Janeiro. Um abraço a todos também de São Gonçalo, Cabo Frio. Tá bom? Vamos começar, abençoados. Abra aí a sua escritura, a sua Bíblia. Boa noite, irmão Altonelson. Boa noite. Aqui é a irmã Valdirene. Depois a gente conversa mais com os irmãos. Vamos lá. Obrigado pela presença, tá bom? Boa noite, irmão Altonelson. Estaremos em Guarapari, esperando a sua visita. Ô, glória! Qualquer hora dessa eu terrizo por aí, irmão. E pensa no homem que gosta de galinha caipira, uma caldeira. Um abraço abençoado. Vamos lá. Isaías, capítulo de número 66, versículo de número 1. Diz o texto, Isaías 66, versículo de número 1, diz: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? E este é o lugar do meu descanso? Numa casa que vocês vão edificar? O céu é o meu trono, o céu é o meu trono. Ele disse: o céu é a minha casa. Não. Ele disse: o céu é o meu trono. O céu é a minha morada. Não, ele disse: o céu é o meu trono. O trono fica onde? Num palácio. Geral, dentro da ótica do entendimento humano, um trono está dentro de um palácio. É por isso que no templo de Jerusalém não tem trono. Tá? Tem pessoas que pensam que lá dentro do templo tinha um trono para alguém sentar. Não tem. Tinha uma cadeira especial na sinagoga. Sinagoga tinha uma cadeira especial, que era a cadeira do pregador. O Cristo tinha uma profecia que um dia se sentaria naquela cadeira. Só que ele sentou e os caras quiseram foi matar ele, mas tudo bem. Então ele disse: o céu é o meu trono, é o lugar onde eu me assento. E onde é que eu coloco meus pés? Isso, irmão, é antropomorfismo. Falando de conceitos e figuras humanas para simbolizar uma ação do Eterno, para se entender a ação do Eterno dentro do cosmos. O céu é o trono dele mesmo, onde ele se senta. E ele se senta. Ele tem pés, mas ele não é espírito. Espírito tem pé, irmão Altonelson? É um corpo parecido com o corpo humano? Não, eu já falei. O nome disso é antropomorfismo. São características humanas dadas ao Criador, para se entender a sua ação. Para ele dizer que ele estava no poder total, no domínio total, acima de todas as coisas, acima de reis, acima de homens, acima de toda a criação, ele disse: o céu é o meu trono. E a terra é o estrado dos meus pés. O estrado, eu já falei, é aquele banquinho pequeno que a manicure usa para fazer o pé das irmãs e dos irmãos, né? Fazer a unha e tal. É aquele banquinho de descanso. Ali é o estrado. Ora, se a terra é o estrado, imagine o tamanho desse homem. Não é homem. Não é ser humano. Isso aqui são metáforas. Modos de falar da ação do Criador dentro do cosmos, para que o homem entenda, tá bom? Então, nós precisamos entender essa questão sobre céu, porque o céu é essa extensão, é esse espaço visível que está aqui entre nuvens, e o céu é o céu atmosférico, e o céu estelar é o que está fora do planeta. Isso é céu. É o atmosférico, que a gente chama, é o visível aqui, que está entre nuvens, e o céu é estelar, o céu que está fora dessa nossa ambiência aqui do nosso planeta. Só que essa extensão, esse espaço
que divide essa parte respiratória que nós vemos com a outra parte, ele é tomado na Escritura como uma metáfora, como um símbolo, para falar basicamente de algo que está no domínio, no governo, acima, mais elevado do que outras coisas. Então, crescendo no conhecimento dos escritos bíblicos de verdade. Oh, glória! Luigi Amoroni, um abraço abençoado. Então é isso. Nós precisamos entender a aplicação desta palavra dentro da Escritura. Porque a Escritura, ela tem um conceito básico, um entendimento básico judaico. Apesar do Novo Testamento ter sido escrito no grego, mas a ideia é judaica. Tá? Não perca isso de mente. Então, assim como a palavra espírito engana, enganou, engana e enganará ainda muita gente, essa palavra espírito, dentro da Escritura, ela tem uma série de aplicações. Assim como a palavra mundo, dentro da Escritura, ela tem uma série de aplicações. E por não se entender, ou não se querer aplicar a verdade da Escritura, se criou ilusões, se criou doutrinas, se criou coisas que não existem e nunca existiram. Ah, Tanaelcio, espera aí, que estou terminando o meu treino. Segura, irmão. Aqui vai até meia-noite, pode ficar tranquilo. Quem come... Então é isso, nós temos que entender a aplicação dessa palavrinha céu dentro da Escritura. E isso, tem um que não quer isso e vem, quer isso, que vem, é claro, muitos irmãos não querem que isso venha à tona. Então, nós precisamos de fato entender o que céu, ou o que é céu, ou qual a sua aplicação dentro de cada texto. Isso vai depender de quê, meu irmão? Que você que me ouve, você que vai me ouvir. Isso vai depender do contexto em que a palavra está inserida. Quem manda, presta atenção no que eu vou lhe falar. Quem manda na palavra usada em um texto não é o seu significado primário. Quem manda em uma palavra dentro de um texto é o contexto em que ela está inserido. A palavra manga, dependendo do contexto onde ela está inserido, não é manga de camisa. Olha, eu comi uma manga bem madurinha, docinha. Quer dizer que você comeu uma parte da camisa? Não, irmão. Mas manga não é uma parte de uma camiseta? Não é assim? Não, eu comi uma fruta deliciosa. Manga, fruta. Manga. Então, nós precisamos... É por isso que eu bato muito nessa tecla em relação ao contexto. Porque fica difícil, irmão, as pessoas quererem entender a Escritura a partir de uma palavra e apenas do seu significado básico. Não, isso aqui é isso aqui, acabou. Não, irmão, não é assim. Isso não existe, meu irmão, dentro de uma literatura. Dentro de uma literatura, as palavras, elas são mágicas, elas flutuam, elas tomam outra forma, elas tomam outro contorno, outro significado. Isso vai depender em qual contexto ela está inserida. Eu ri porque ele diz que é preciso calar o irmão. Eu pensei, o cara quer calar a verdade do Altíssimo. É verdade, abençoado. Tem muitos, não é só um ou outro, tem muita gente que não quer que eu fale. Porque eu falo aquilo que é a verdade da Escritura, simples, tá bom? Vamos lá. A horrível interpretação do céu que a religião cristã faz condicionou muitas gerações de adeptos da mesma a pensarem que existe um lugar no céu onde um dia eles irão morar.
Olha o prejuízo que causou na vida das pessoas, ao atraso que causou na sua vida e na minha. Não, irmão, não causou atraso na minha não, mas causou na minha então. Então eu vou falar só por mim. Essa ideia de que nós um dia iríamos morar em um lugar chamado céu foi um atraso na minha vida. Eu poderia estar em uma condição diferente de hoje. É, irmão Tonel? Sim, é verdade. Assim como você também poderia estar em outra condição. Por causa desse entendimento, desse negócio de um lugar no céu para a gente morar, por causa desse entendimento, por causa dessa doutrina, muitas pessoas morreram nessa ilusão. Muitas pessoas deixaram de viver bem. Muitas pessoas deixaram de amar. Deixaram de estar. Deixaram de participar. Deixaram de ir com familiares, com amigos. Deixaram de viver as suas vidas por causa dessa maldita mentira de que um dia o cara morrendo em uma determinada religião ia morar no céu. Não é assim que ensinam até hoje? Pois então, é uma mentira, e grande, e cruel, e devastadora, que até hoje nos separa. Eu da minha família, todos são religiosos, achando que vão morar no céu. Ao ponto de desprezar filho, desprezar um pai, esposa, desprezar um marido, marido, desprezar uma esposa, por causa dessa mentira, desse engano. Graças ao Pai tem muita gente ouvindo essa palavra, inclusive eu, João Diniz, direto de Santa Rita, Pernambuco, a Paraíba. Paraíba, abraços, irmão Tonelson Moraes, um abraço, irmão João Diniz. Essa é a verdade, irmão. Causou, causa e causará. Porque muitos decidiram acreditar, independente da Bíblia. Porque hoje, presta atenção, toda religião começa com base na Bíblia e termina acima dela. Todas rejeitam a Bíblia em um determinado momento. O indivíduo que se aproveita da Escritura para levantar uma religião, um ministério, lá na frente, quando ele estiver poderoso, rico, abastado, ele vai começar a cuspir, a pisar nela, a passar por cima dela, para realizar os seus desejos e as suas vontades, porque é assim que sempre foi e sempre será. Aí irmão Tonel, sim, mas qual é a aplicação dessa palavra nas Escrituras? Vem comigo, vamos começar a ver Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 14 ao versículo de número 16. Vamos ver a aplicação dessa palavra. De onde surgiu o conceito do uso dessa palavra? Para mostrar o quê? Para significar o quê? Para dizer o quê? De quem e por quê? Vamos lá? Messias Pereira Moreira, boa tarde, irmão. Boa tarde, irmão Tonel. Estamos juntos no entendimento. Rio de Janeiro. Eu não sabia que no Rio de Janeiro já estava tarde. Aqui está de noite, certinho. Estou brincando, abençoado. Uma ótima noite para você. Um abraço. Gênesis, capítulo de número 1, versículo 14 ao 16, que diz: Disse ao Criador: haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite, sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. E Alro fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas, e Alro os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra. Ponto. Gênesis, capítulo 1, verso 14 ao versículo de número 17. Então, o céu atmosférico, o céu, esse espaço, ele foi feito pelo Criador e foi criado luminares
Sol, Lua e estrelas, para que tivesse a divisão, a separação, o governo. O Sol para governar o dia e a Lua para governar a noite. Então o céu, firmamento, o domo, é isso mesmo, é essa parte visível que divide esse nosso espaço do espaço sideral. É o conhecido também como domos, é o domo, né? Essa abóboda, tá bom? Eu não vou entrar em outros detalhes aqui porque não cabe, mas tudo bem. Nosso entendimento para esse tema vai até aqui. Então essa abóboda, essa divisão, isso aqui é o céu, tá bom? A parte interna e a parte externa também é céu. Tá? Então, ele foi usado aqui, pego em Gênesis 1, já como uma metáfora para falar o quê? Para significar governo. Então, o Sol, a Lua, no céu, eram o quê? Governos. Um governo para governar o dia e outro governo para governar a noite. Gênesis, olha o uso, vamos lá. Gênesis, capítulo de número 37, versículo de número 9 e versículo de número 10. Isso aqui é um desenvolvimento do intelecto, do entendimento, tá bom? 2 Timóteo capítulo 3 em diante, Carlos Marzagão, abençoado, depois nós vemos, tá bom? Não esquente não. Gênesis 37, versículo 9 e versículo de número 10. Vamos lá. Vê o que diz a Escritura. Disse José, depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive um sonho e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Sol, lua e estrelas. O sol é o que, Malton Nelson? Gênesis capítulo 1. Sol é um astro que o Eterno colocou para governar o dia. E a lua para governar a noite. Assim como as estrelas também brilham à noite. Tá bom? É verdade, muito calor e estou aqui fixado no ar-condicionado. E não me dei conta que já é mais de 17 horas. Um abraço. Mas também não tem como não, pessoal. No ar-condicionado o cara perde até o fio da meada. Mas tá tudo certo, pessoal. Um abraço. Então ele estava dizendo o quê? Ele disse, quando o contou ao pai, aos irmãos, o pai repreendeu e lhe disse, que sonho é esse, cara? Que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você, José? Tá louco, meu irmão? Que sonho é esse? Eu sou o sol na tua vida. O teu pai, na sua vida, irmão, é um tipo de governo. A sua mãe, na sua vida, é um tipo de governo. Os seus irmãos são semelhantes seus. É por isso, preste bastante atenção, que a palavra estrelas, ou estrela na Bíblia, é tomada como semelhante. Iguais, mais ou menos parecido. É usado para falar do homem. Estrela não é usado para falar de seres angelicais. Para falar do homem. Aí você entende aquela palavra, eu não vou lembrar, mas tudo bem, você vai já entender. Aquela palavra que Cristo disse, eu vi Satanás cair do céu como uma estrela. Satanás é quem ali? O sistema religioso judaico. Caído por terra. Caído do seu governo. Caído do seu domínio. Porque eles eram que governavam. O sistema religioso judaico era que dominava a vida dos judeus. Quando veio a graça, quando veio a pregação do evangelho do reino, então o Satanás, ou seja, o sistema religioso judaico começou a cair do seu governo. Por isso que a expressão é céu. E Satanás, porque é contrário, caiu do céu como uma estrela, porque fala de parabéns, pessoas. Aqueles fariseus, saduceus, todo aquele sistema, pessoas estavam caindo por terra. Caído, a expressão lá é caído. Eu vi caindo, uma continuidade. Foi caindo, até ser totalmente desmoralizado por Cristo.
o sistema religioso judaico foi envergonhado por Cristo. Ele pisou, maravilha, naquele sistema. Muito bem, é o entendimento da expressão céu. Quer dizer que o meu pai e a minha mãe são governos sobre mim? Sim. E os seus irmãos são como estrelas, semelhantes seus. Quer dizer o quê? Que o sonho de José, que o pai dele, a mãe dele e os irmãos iam se curvar diante dele. Irmão, isso não aconteceu. Aconteceu não. Lá, o que foi que aconteceu lá no Egito, quando eles foram comprar comida? Mandaram voltar e trazer a família toda. Chegaram todo mundo, sol, lua e as estrelas se curvando diante do governo de José. Oh, glória! Vamos lá, abençoados do Pai. Isaías, capítulo de número 14. O irmão já sabe esse texto, já? Versículo de número 12 ao versículo de número 16. Isaías, irmão, tem uma infinidade de textos. Like, gente. Pessoal, você que está ouvindo a live, meu irmão, dê um like aí. Mano, não estou gostando dessa live não. Pô, dê o like para baixo. Lasca o dedo aí. Isaías, capítulo de número 14, versículo 12 ao versículo de número 16. Deixa eu ler para nós entendermos. O entendimento aqui, canal Preterista e Escatologia Consumada. Boa noite, irmão Tonelson. Boa noite, abençoado. Um abraço a você, também que nos acompanha. Isaías, capítulo 14, agora você vai entender. Isaías 14, verso 12 ao 16. Ele disse, como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Ial, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, subirei as mais altas, subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Olha que presunção desse cara, rapaz. Mas às profundezas do Sheol, caba ruim, você será levado. Irá ao fundo do abismo. Os que olham para você admiram-se da sua situação e a seu respeito ponderam. É este o homem. É este o que, irmão Tonelson? Irmão Manuel, o querubim. Não é a estrela. Estrela é o que, irmão Tonelson? Homem. Estrela nunca foi anjo ou um ser angelical. Estrela é homem. Como caíste do céu, ó homem da manhã, estrela da manhã, filho da alvorada. Helal ben Shahar. É uma expressão para falar, diz que é um planeta, né, irmão? Diz que é um planeta, aquela estrelona lá, que brilha mais do que as outras estrelas. Ela surge primeiro e ela desaparece por último, ao amanhecer, né? Então, era para falar de quê? Para falar de algo que estava em uma posição elevada, no céu. Daniel Ribeiro, glória ao Altíssimo, abençoado, vivendo na eternidade estabelecida pelo Pai Eterno, Mogi das Cruzes, São Paulo. Irmão, avisa aos seus ouvintes que é para dar o like e só dá 2 toques no visor do celular. Ponto, irmão, é de graça. É só esticar o dedinho e fazer... Meu irmão, nos ajude, pelo menos nisso. Uma vez que nós não cobra nada. Absolutamente nada para você estar nesse canal. Olha só, irmão, você já viu isso na Terra? Você aqui não tem custo de nada para você, absolutamente nada. E a informação, irmão Tonelson, de primeira linha. É isso, Então, o que foi que caiu dos céus? A estrela, o governante. Era quem? É fácil, irmão, nós descobrirmos isso aqui. Ele disse, Isaías 14, verso número 3. No dia em que o soberano Yahweh lhe der descanso do sofrimento... Não. Deixa eu ver. Isaías capítulo 13, verso 1. Advertência contra a Babilônia que Isaías, filho de Amós, recebeu em visão. Irmão, quer dizer que era uma advertência contra o quê? Ao rei da Babilônia.
O rei da Babilônia era uma estrela? Sim. Como você é uma e eu sou outra. Não tem problema quanto a isso. Aí não quer dizer que nós estamos no céu. Sim, nós estamos no céu. Mas como é que nós estamos no céu, irmão, se nós estamos aqui? Nós estamos abençoados em uma condição de glória, em uma condição celestial. Céu é para falar da posição elevada. Aí você entende essa aplicação. É isso, sim. Então não era um anjo que caiu do céu, nunca foi. Ele disse, verso de número 16, os que olham para você, admiram-se da sua situação, e ao seu respeito pondera, é esse o homem que fazia tremer a terra, abalava os reinos? É esse quem, rapaz? Um homem, o rei da Babilônia, que caiu da sua posição de governo. Logo, a palavra usada é céu. Ponto. Boa noite. Como a live é sobre o céu, então você vai abordar um pouco do Apocalipse 12, que fala sobre a guerra do céu. Ou abençoado. Eu não vou usar o 12 não, mas eu vou usar um 2 aqui do Apocalipse, tá bom? Mas de repente a gente toca lá no 12, porque tem uma palavra abençoada lá também, tá bom? Irmão César Oliveira, segura, tá bom? Se eu for querer esquecer, o irmão me lembra. Segundo, existe literalmente uma cidade no céu. Esse aqui é o problema. Esse aqui é o grande problema da religião. Ou o problema que a religião criou. Que é o que, irmão Tonelson? É dizer que existe uma cidade lá no céu, que o cara que quando vai morrer, vai morar lá. Irmão, é confusão, né, irmão? Vamos lá. Filipenses capítulo de número 3, agora nós vamos lá para a revelação dada a Shaul. Filipenses capítulo de número 3, versículo de número 20 e versículo de número 21. Essa referência é boa, irmão, segura ela, Apocalipse 12. Vou até anotar aqui, para mim não esquecer, tá bom? Apocalipse 12. Vamos lá, Filipenses capítulo de número 3, versículo de número 20 ao 21, ele disse, a nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Mestre e ao roxo, o Cristo. Ele, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. Cristo iria trazer a cidadania do céu. A nossa cidadania, a nossa pátria. Algumas versões diz pátria. Então Cristo iria trazer a pátria do céu para a terra. Ele iria trazer, na verdade, o quê? Uma cidade, porque uma pátria é um lugar. Por exemplo, o Brasil é a nossa pátria, é uma nação. Cristo iria trazer uma nação do céu para a terra. Que nação? Manuel Pereira, maluco! Esse céu está deixando muitas pessoas... Manuel Pereira, este céu está deixando muitas pessoas malucos. Então é preciso entender, para sair da maluquez, né? Como disse Raul Seixas, controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez. Então deixar de ser maluco. O globo terrestre está no céu, fazendo um percurso de rotação e translação, e nós estamos juntos. A terra está no céu. O planeta Terra está no céu. E como é que ele está no céu, irmão Tonelson? Qual é a base dele? O que é que segura esse planeta? Ele está flutuando no céu ou ele está sobre uma base? O que é que você acha? O que é que sustenta a Terra? Ela está em cima de alguma coisa ou ela está... Um fundamento, sim, qual é o fundamento? Qual é o fundamento que sustenta a Terra?
Aí o irmão disse o globo. Não, eu digo a terra. A Bíblia diz a terra. Eu sou bem bíblico. Então a terra, o que é que sustenta ela? Qual é o fundamento? Porque a Bíblia diz que ela está sobre os seus fundamentos. O fundamento é o que, irmão Tonelson? O fundamento é uma estrutura, uma base. Por exemplo, o fundamento de uma casa são as colunas com seu radier. É que sustentam a casa. O fundamento, a estrutura. Por exemplo, a igreja estava edificada sobre um fundamento. O fundamento era o que é da igreja? A palavra. A palavra era o fundamento. Cristo era o fundamento. A verdade, a palavra, era a estrutura que sustentava a igreja. Agora, a terra, como algo físico, ela está sobre um fundamento. O que é o fundamento da terra? Tá bom, depois, irmão, é só para a gente pensar. O soberano é o fundamento. Não, o que é que sustenta? Está em cima de alguma coisa ou está no vazio? Tipo aqui, irmão, ó. Por exemplo, fundamento, esse aqui. Algo que algo está sobre. Deus é o fundamento, é vago. Deus é o fundamento. Deus é o fundamento de tudo. É a base de tudo. Mas não é no sentido de sustentar algo físico. O copo aqui está sendo sustentado pela minha mão, mas ele não tem nada embaixo. Se eu colocar a mão embaixo, para não cair. Então, a minha mão está sendo o fundamento, a base do copo, que sustenta o copo. Agora, o que é que sustenta a terra para ela não... A palavra do Eterno? Essa terra é o verbo. Está flutuando. Opa! Alguém já viu ela flutuando? Onde é que tem? Deus fez o firmamento, sim. Não é um assunto interessante para nós pensarmos? E qual é a base do entendimento até então? A Escritura. Para mim, a terra é plana. É a gravidade que sustenta. Mas no espaço tem gravidade, abençoado? A gravidade não é dentro da terra que puxa as coisas para baixo. Então, tem muita coisa que nós precisamos ligar, entender em relação ao que nós moramos. Cheguei agora, Cícera Moraes, um abraço. O verbo sustenta essa cratera chamada de terra. Depois eu só atiçei os irmãos para nós depois mexer sobre isso, tá bom? Que é um assunto interessante e amplo. Vamos lá. Filipenses 3, 20 e 21. A pergunta era: Cristo iria trazer uma cidade, literalmente, do céu para a terra? Porque ele disse: a nossa pátria, a nossa cidade está no céu, de onde nós aguardamos. De onde nós aguardamos o Criador, que ele trará ansiosamente Salvador, Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador. Ele iria trazer uma cidade ou ele iria trazer uma condição celestial, uma condição. Por que céu, irmão Tonelson? Porque é algo elevado, celestial, acima daquilo que é humano, natural. É por isso que a expressão usada é céu. Irmão, os cavaleiros do Apocalipse e os selos. Nós estamos chegando lá, irmão. Richard Nixon. Irmão, aquele cara do Batman. Richard Nixon de Oliveira da Silva. Nixon. Um abraço. Nós estamos chegando lá. Nós vamos falar também sobre isso. Tá bom? É um assunto muito interessante. Tá? Então é isso. Agora, 2 Coríntios, olha esse texto aqui, meu irmão. Você está achando esse difícil? Vamos para esse. Você acredita mesmo que estamos girando a 1.666 km por hora? Não, não é bem assim que eu acredito. É finalidade, final da arte. Tá bom. É o que dizem. Que nós estamos girando, né? Rotação e translação. Rotação ao redor, em torno de si mesmo,
e translação ao redor do Sol. Então nós giramos assim, eu estou falando que a ciência diz, girando assim e assim, ao mesmo tempo. 24 e 365 em redor do Sol. Aí, irmão Tonel, se a Bíblia diz isso, não, a Bíblia diz que o comando de Deus, a Bíblia diz que o Sol parou. Irmão, mas a Bíblia é ignorante, né? Não seria uma terra fixa? Opa, Luiz Modesto de Ananindeua, abraço, irmão. Um abraço, irmão, nós estamos juntos. Não seria uma terra fixa? É de se pensar. Não seria uma bola, um globo, como o irmão disse? É de se pensar. Mas quem foi que já viu? Onde é que tem uma filmagem ao vivo? Estamos aqui ao vivo da expansão espacial filmando o globo terrestre. Tem não. Tem o quê, irmão? Tem nosso Photoshop. Boa noite a todos. Bota pra rachar, tá bom? Vamos junto. 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 1 ao versículo de número 5. Olha só, irmão, esse texto aqui. 2 de Coríntios, CG. 2 de Coríntios, capítulo de número 5, versículo 1 ao versículo de número 5. Olha só isso aqui, irmão. Ele disse, sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena, disse Shaul, antes da parousia. Foto? Irmão, só foto. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena, em que vivemos... Olha, irmão, como é que Shaul disse que estava vivendo numa temporal habitação terrena? Como assim? Shaul não era uma habitação terrena? Sabendo, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Yahweh um edifício, uma casa eterna nos céus. Olha só, irmão, quer dizer que tem uma casa nos céus? Não, irmão. É uma casa nos céus, não construída por mãos humanas. Quer dizer que os anjos também constroem casas no céu? Tem casa para morar no céu? Acabou! Então acabou e sem terra, sem teto. Porque tem casa para todo mundo no céu. Não é isso. Vamos ver. Não construída por mãos humanas. Ele disse, enquanto isso gememos, desejando ser revestido da nossa habitação celestial. Quanto estamos nesta casa, gememos, a habitação celestial, porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nessa casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial. Irmão, a habitação celestial não é uma casa, quartos e sala. Era um tipo de revestimento espiritual. O corpo físico é um símbolo, é uma sombra do corpo de glória, da casa celestial, da pátria celestial. Era uma condição em que os filhos passariam a estar. O corpo terreno é um lugar onde eles estavam que tinham o quê? Gemidos. Irmão, e para ser revestido dessa casa, precisava morrer? Não. Não. Precisava de quê? Eles saírem da condição de morte. Porque ainda não tinha havido a parousia, eles estavam gemendo naquele corpo, esperando um revestimento da verdadeira casa, da casa celestial. Que era o quê, irmão Tonel? O corpo de glória, irmão. É isso, irmão Tonel, sim. Pois enquanto estamos nesta casa aqui, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, ou seja, morrer. Sair do corpo de... Eu não quero sair do corpo de carne, mas revestido da nossa habitação celestial. Eu quero ser revestido dentro do corpo de carne, com o corpo de carne ainda vivo. É isso que ele está falando. Então não era um lugar que ele ia morar. Quarto, sala, cozinha, no ar-condicionado, né, irmão? Tal.
E o que era isso aqui, irmão? Era o revestimento do corpo abatido. Filipenses capítulo de número 3, versículo de número 20, 21. O corpo abatido estava esperando ser revestido, ser transformado em um corpo de glória. Ou seja, Cristo foi o primeiro a morar na sua casa celestial. Glória! Esse é o entendimento abençoado. Ah, isso, irmão Nelson, sim. Paulo não estava dizendo que ele iria passar a morar em outro lugar, o Paulo. Não, ele estava falando que o corpo espiritual estava ansiando ser revestido do corpo de glória. Ou seja, ser transformado. Receber a condição celestial. Receber a condição de glória. Ou seja, sair da morte em que estava, daquela condição, passar para uma nova condição, que essa condição é o que, irmão? Celestial, não é terrena. Ah, irmão, é isso sim. Apocalipse, irmão, capítulo de número 21, versículo de número 9 ao versículo de número 27. Pense num texto polêmico. Apocalipse, capítulo de número 21, versículo de número 9 ao versículo de número 27. Tá sentado? Tá. Então vamos lá. Apocalipse 21, do 9 ao 27, que diz: um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, aproximou-se e me disse: venha, eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Boa noite, irmão Antonel, Rio de Janeiro, Duque de Caxias. Abraço, povo brasileiro, um abraço. Condição de união com o Pai, como era no começo. Sim. Quem, irmão? Os filhos. Agora, irmã Maria, a senhora não pode confundir o filho com a natureza humana. Não é a natureza humana que creu. A natureza humana não voltou para a condição de vida, irmão. Não, meu irmão. A natureza humana está condenada, sentenciada. O que voltou para a condição de vida, a condição do começo, foi os filhos, espíritos. Irmão, mas você não é o da fé? Não, irmão. É manifestada a fé nesse corpo físico, corpo e alma, porque habita aqui um filho. Aqui habita um filho. Mas se um filho sair, por exemplo, se sair o filho daqui, porque ele pode sair, vai ficar o quê, irmão Tonel? Corpo e alma. Irmão, se o filho aí sair, você não morre? Não morro. Interessante, né? Se o filho sair de você, desse corpo e alma, você não morre. É o espírito. Mas o que é que sai que morre? A alma. A alma é que morre. E o corpo deixa de existir. A alma é o quê? A vida. Então, não é carne e sangue que crê que está ou que voltou para o jardim. Não é a carne e sangue. A carne e sangue está sentenciada, foi feita para isso. O que voltou para a vida foi os filhos, espíritos, exclusivamente. Carne e sangue não está na vida. Não está nessa condição de vida eterna. Está na condição de condenação eterna. Lago de fogo. Agora, os filhos é que manifestam a fé. Os filhos sempre vão manifestar a fé. Não é carne e sangue que manifesta a fé. Quando a Bíblia diz assim: e creu Abraão no Pai, em algo, e isso lhe foi imputado como justiça. Foi Abraão que creu, o homem, carne e sangue? Não, irmão. Foi o filho que estava em Abraão, é que creu. É por isso que o homem natural não crê. Aí a gente pode dizer: não, o homem natural não é da fé. Claro que não é da fé. Isso aqui não é da fé. Carne e sangue, Nelson, não é da fé. Não, porque não é filho. Quem é da fé é filho. Então, a carne e sangue não voltou para aquela condição em que estava. Não. A carne e sangue entrou na condição de morte. E está na condição de morte. Lago de fogo. É preciso entender isso aí, porque senão vai se embolar nos textos da Bíblia. Lá na frente o irmão vai se embolar. Depois a gente mostra direitinho.
Então, ora, onde então o Criador mora? Onde então, irmão, o Criador habita? Se nós não vamos morar com Ele. Não, irmão, nós já estamos. Nós nunca deixamos de morar com o Pai. Nós nunca deixamos de estar com o Pai. Nós nunca deixamos de andar com o Pai, de viver com o Pai. Não. Qual era o problema, irmão? É que nós não sabíamos dessa verdade. Não tínhamos esse entendimento, é só isso. Quando você descobre quando você descobre que é um filho, você descobre. Como assim que descobre, irmão? É quando você passa a entender a mensagem da escrita bíblica. Aqui tem um monte de coisa, mas tem uma verdade aqui que só os filhos conseguem entender. E fica difícil às vezes que mesmo o filho, quando é dominado pela carne, ele se atrapalha na escritura. Por isso que é preciso ter um equilíbrio, um senso. É preciso ouvir a voz do Pai na escritura. Porque ele fala na escritura. A sua voz é ouvida pelos filhos. É a mensagem espiritual. É o entendimento que a escritura tem. E nós precisamos entender isso aqui. Para nós ir fechando as coisas. É impossível você não entender o contexto geral e dizer que entende com um contexto local. Não tem como. Nós precisamos então entender o que primeiro, irmão Nelson? O todo. Fomos destituídos de quê? De nada. Eu nunca fui destituído de nada. Nem você. Se você for um filho do Eterno, participante de carne e sangue, você nunca foi destituído de nada. Irmão, mas a Bíblia diz que eles foram destituídos. Eles quem? Quando? Foram destituídos lá. Antes da parousia, todos estavam destituídos da glória, ou seja, da presença, da comunhão perfeita com o Pai. E quem foi restituído à glória? Os filhos. A glória do homem é essa, humana. É viver. É viver a vida comum. Essa é a glória do homem. E ser grato por isso. Mas os filhos estão com o Pai no que se diz céu. É a condição de governo em que os filhos estão. A condição superior dos filhos em relação à natureza humana. Isso não diz respeito à geografia ou a espaço-tempo. Se você não conseguir entender isso aqui, meu irmão, você vai ficar perdido. Boa noite, irmão, e a todos. Que Deus abençoe a todos. O Pai tem nos abençoado. Irmã Rejane Silva Ximenes. A expressão Deus, irmã Rejane, é uma expressão pagã que foi inserida na Bíblia, especialmente no português, que vem da cultura pagã grega. É um desenvolvimento da palavra Zeus, um deus da cultura pagã grega, paganismo, da mente humana grega. Foi que se originou a expressão Deus. Deus não é nome de ninguém, Deus é uma expressão, um título, assim como Faraó. Todo rei do Egito era chamado de Faraó. Faraó é o título. É como alguém está num lugar, o prefeito, o presidente. Prefeito é título, presidente é título. O cara tem um nome. O irmão consegue entender? E o nome é YHWH. É o mais próximo. Se bem que só chamar de pai, para mim é suficiente. E para você? É porque quando você fala Deus, entra na questão da religião, da ignorância religiosa. E nós estamos saindo dela, da ignorância da religião. Um dia nós vamos sair da religião da ciência. Um dia nós vamos sair da religião do engano da política. Nós estamos saindo do engano da religião, vamos sair do engano da ciência, vamos sair do engano da política. Irmão Tonel, sim, nós vamos conhecer a verdade das coisas.
E ao nos abençoou com toda... Ô, glória, Ademar Oliveira, obrigado. Para mim, o Pai é o Pai eterno. Para mim, tá bom demais. Tá bom? Não é ter nada contra, irmã, a senhora falar, usar a expressão Deus. É que nós aqui, ou eu falar por mim, eu aqui não uso por causa disso. Porque eu sei o que é essa palavra. Qual é a ideia dessa palavra. É chamar os Zeus de Deus. Tá? É trazer a ideia pagã para dentro da Escritura. Que dia vai ser? Que dia vai ser das perguntas? Nós estamos ajeitando, viu, irmão? É verdade, irmão, aprendendo de glória em glória. Um abraço. Vamos lá, abençoado. Ora, onde então o Criador habita? Primeiro, Isaías 66:1. Ele disse: o céu é o meu trono. O trono dele, não é a habitação dele. O rei não mora no palácio. O rei vai ao palácio para trabalhar, para desempenhar as suas funções reais. É onde ele governa o seu reino. Aí ele sai e vai para a sua casa real. Tá bom? Então, qual é a ideia então? É que não existia, por assim dizer, um lugar fixo para o Criador dizer, aqui é onde eu moro. Porque para o céu era o trono dele. E a extensão de todas as coisas, o seu reino. E onde ele habita é limitar o Criador a um ser humano, irmão. Essa é a grande questão. Aprendendo de... Ora, irmão, limitar o Criador a um lugar. A uma posição específica, a um lugar. Não, ele habita lá. Por que aconteceu isso aí? Essa ideia, irmão, foi para que os judeus passassem ou começassem a aprender a lidar com o Criador, com o Pai Celestial. Cheguei agora, Joacil Nunes da Silva Nunes, opa, abençoado, sente lá atrás, viu? Chegou tarde. Então, não tem um lugar específico para ele habitar. Então, os judeus, para começar a entender um relacionamento com o Criador, ele permitiu. Quem quis construir o templo foi Davi, por causa do paganismo, por causa dos outros povos, dos outros reis. Os outros reis tinham, cada um, o seu Deus, um templo. E Davi disse, eu não quero ficar para trás, eu vou construir um templo também. O Eterno não mandou construir templo, coisa nenhuma. Foi Davi que quis, ele disse, não, Davi, deixa quieto. E tu não vai construir, tu tem as mãos sujas de sangue. O teu filho vai construir um templo para mim. E Salomão construiu um templo. Agora, presta atenção você, se a terra foi designada como o estrado dos pés dele, como é que ele estaria dentro do templozinho? E em relação à terra, é só não é nem um ponto. Tá vendo o pontinho aqui no meu dedo? Tá não, olha lá, o templo em relação à terra. Abençoados. São formas de falar das ações do Eterno dentro do seu relacionamento com o homem. Deus não passou, o Eterno não passou a morar no templo de Jerusalém. Ele se manifestou ali para que os judeus tivessem um local onde adorá-lo. Ele mesmo depois acabou com o negócio. É claro, irmão. Ali foi por um período específico, era tudo menino do buchão. Foi obrigado a dar uma lei para levar eles pela mão. Era como criança, e até hoje tem um bando de barbanjos, de véi e véias aí, igual o menino rei do buchão, achando que para buscar o pai, ou para estar com o pai, ou para viver com o pai, precisa estar num lugar, precisa pertencer a uma religião, precisa fazer obras físicas, precisa fazer rituais humanos físicos para estar com alguém que é espírito. Olha só, irmão. Que loucura se chegou à humanidade. Chateado, irmão, tomei 12 quilômetros de multa hoje, moto financiada, tô tirando carteira, Lure Nascimento. Fique chateado não, abençoado, é assim mesmo. Eu fui tirar a carteira, eu reprovei a primeira.
reprovei a segunda de moto, tirei na terceira. A de carro, reprovei a primeira, só tirei na segunda. Hoje ele habita em nós. Estamos chegando lá. Que Yahweh abençoe todos nós. Em nome de Yahushua. Yahushua. Irmã Rose. Lara Torre. Um abraço. É mestiço de italiano, essa irmã. Finalidade. Final da arte. Isso, Salete, é verdade. Vamos lá. Nós estamos no desenvolvimento, no entendimento. 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículo de número 16. Olha só, irmão. Tem algo aqui que eu preciso falar para você. 1 de Timóteo, capítulo de número 6, versículo de número 16. 1 de Timóteo 6. Nós vamos já encerrar, viu? Versículo de número 16. Não corra não, vamos já encerrar. Yahushua, opa! Ezequiel, Roxalaim, Yahru. Um abraço abençoado, boa noite. 1 de Timóteo, capítulo 6, versículo de número 16, que diz a palavra: o único que é imortal e habita, vou ler o 15 para ficar bonitinho, a qual Yahru fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano. Ele quem? Yahru. O Rei dos Reis, o Mestre, o Senhor dos Senhores, o único que é imortal e habita, onde é que ele mora, irmão Tonelson? E habita em luz inacessível, a quem ninguém viu e nem pode ver. Oh, maravilha! Ele habita onde? Na luz inacessível. Quem? Yahru. Yahru habita na luz inacessível. Irmão, quer dizer que ele tem um lugar, a luz inacessível. O que é a luz inacessível, irmão Tonelson? O entendimento inacessível. Não tem como, humanamente falando, se alcançar essa luz, esse entendimento. Ele é o absoluto. Ele é o absoluto. Ninguém pode alcançá-lo dentro desse conhecimento, dessa luz, dessa glória, desse poder. É onde ele habita. O irmão não consegue alcançar não, né, abençoado? Até as trevas para ele se torna luz. Sim, não tem trevas para ele, não existe trevas. Ele olha para mim e não vê. Ele não vê Otto Nelson Moraes, por assim dizer, ele vê o filho. O irmão está entendendo como é que é a questão? Irmão Otto Nelson, é isso. Agora uma pergunta. O texto diz, ele é o bendito e único soberano, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o único que é imortal. E como é que tem alguns caras dizendo aí que a alma é imortal? Uma coisa humana. A alma é humana, irmão. A alma é a vida. É a vida humana. Ela é tida como um sopro, um fôlego, vento, ar. É porque é algo que está em movimento. É o que movimenta. O que movimenta o corpo. O que dá vida ao corpo. O que dá intelecto ao corpo. O que dá sentido ao corpo. Prazeres ao corpo. Sensações, emoções, desejos. Isso é alma. Mas o cara disse, a alma é imortal. A alma não morre. Mas o texto diz, o único, 1 Timóteo 6,16, o único que é imortal. Para quem é que está certo? Shaul, que recebeu a revelação, ou irmãos por aí? Inclusive, alguns da graça dizem isso. Por ele andamos, vivemos e existimos. Louvado seja Yahweh, todos nós somos criaturas do Altíssimo. Criatura. Tem as criaturas e tem os filhos. A boa religião fez uma alma fora do corpo. Foi. Não tem, não existe. Irmão, não existe alma fora do corpo. Existe um filho fora do corpo biológico. O filho pode existir. O filho é a parte. É um corpo espiritual habitando em um corpo biológico. Isso é um grande milagre. É o grande tchan da criação, é isso aí. O tchan da criação é coisas
Maravilha, uma coisa maravilhosa habitando, como Paulo disse, em vasos de barro. Isso é maravilhoso, irmão. Isso é do Criador. Um filho, espírito, um ser espiritual, celestial, habitando em um corpo de carne. O próprio Pai quis esse privilégio. Ele quis. Olha só, irmão. O próprio Pai quis esse privilégio de ele experimentar, habitar em um corpo humano. O corpo humano do Pai era quem, irmão Tonelson? Cristo, o Filho. Demorou, irmão, para chegar para nós esse maravilhoso entendimento. Ufa, mas chegou. Os filhos terão futuro. Os filhos não terão futuro, porque não existe futuro para algo que é atemporal, está fora do tempo. Os filhos estão fora do tempo. O tempo não está sendo contado para os filhos. O tempo está sendo contado para mim, Otto Nelson, e para você, irmão Fábio. O tempo, nós sim, podemos dizer assim, ó, irmão, eu tenho futuro, ou eu não tenho futuro. Isso é uma coisa. Agora dizer em relação ao filho de Erro, e os filhos têm futuro, irmão, isso da nossa parte seria uma ignorância. Será que minha Júlia perdeu essa live? Não sei. Vamos lá. Então, a alma, ele está dizendo que é o único que é imortal, é o soberano, o Criador. É o único imortal, o único que é imortal, que é. É como é que o irmão disse que a alma é imortal? Irmão, complicado, né? Eu prefiro acreditar em quem, irmão? Eu prefiro acreditar na revelação que foi dada a Shaul. E você? Cada um prefere acreditar. Eu já falei que eu não mexo com fé. Tipo, ó, irmão, eu acredito, irmão, que tem sereia no mar. Sou seu amigo, converso, falo tudo com você. Não tem problema nenhum, irmão. Não tem, não. Irmão, eu acredito que tem 3 deuses. Deus Pai, Deus... Não tem problema nenhum. Só que não tem na Bíblia. Isso não existe. Foi criado. Como uma questão de inferno, de tormento. Foi criado. Não existe esse lugar de tormento. Entendeu? Então eu não rebato isso. O que é que eu confronto? É quando o cara diz, ó, irmão, a Bíblia está dizendo que nós somos assim, assim, vamos fazer isso assim. Opa, peraí, irmão, peraí. Vamos ajeitar aqui um negócio bonitinho para nós encerrarmos. Eu não esqueci não, irmão, Apocalipse 12. Apocalipse 21, 3. Oh, glória! Ei, irmão, como é boa a Bíblia. Apocalipse 21, 3 diz, ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Yahweh está com os homens, com os quais ele viverá, e eles serão seus povos. Eu próprio, Yahweh, estará com eles e será o seu Yahweh. Aonde o Eterno habita? Não é aqui no corpo de carne, é no Filho, que é uma morada dele. Eu sou uma morada, você é outra. O nosso irmão ali é outra morada, o irmão Antônio é outra morada, a irmã Alice é outra morada, o final da arte, outra morada, Júlio Diniz, outra morada, Enéas Guerra, outra morada. Somos moradas do Pai. Irmão, e como é que ele está morando no Senhor e pode morar em mim? Ô, meu irmão, por favor, irmão, não seja criança a esse ponto. Não limite algo que é ilimitado. Não temporize algo que é atemporal. O eterno ele disse, eu sou. Ponto. Eu sou o quê? Eu sou, rapaz, acabou. Eu sou tudo, eu sou a vida, eu sou a morte, eu sou a alegria, eu sou a tristeza, eu sou o passado, eu sou o presente, eu sou o futuro, eu sou. É para que o homem entendesse o poder dele, é só para isso. Não é ele dizer que ele é literalmente a morte, não, ele é a origem, o tudo, ele é o tudo. Então nós precisamos entender a ação dele dentro do cosmos. Aí é outra coisa. Tá bom? As finalidades da arte, a tribulação já foi, já acabou. Não tem negócio de esperança para nós, esperança tal. Tem esperança humana de um país melhor, de um melhor governo,
de coisas melhores para a nossa vida humana. Isso aí tem esperança, é humano, irmão. Irmão João, eu estou aqui, você que chegou atrasado. Então Apocalipse 21:3 diz que o Eterno passou a habitar nos filhos. O tabernáculo de Yahweh está com os homens. O que é que está com os homens? Os filhos. O tabernáculo de Yahweh não é os homens. Presta atenção na leitura. O tabernáculo de Yahweh está, porque não estava. Olha, irmão, e o Espírito Santo não habitava? Habitava. E o Cristo não habitou, sim, ele veio com o Pai. Era uma manifestação no corpo chamado igreja. Tá? E aquela manifestação acabou. Para nós encerrarmos, eu não vou deixar o irmão na mão. Apocalipse, capítulo de número 12. Diz, houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamado Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Houve batalha nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e os seus anjos revidaram, mas eles não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, o diabo ou Satanás, que engana todo mundo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Muito bem. Apocalipse, capítulo de número 12. Esse dragão era um sistema humano de governo que dominava sobre os homens de então, especificamente mais sobre Israel. Então esse sistema entrou em guerra na região celestial. Romanos, Efésios capítulo 6, a nossa luta não é contra a carne e sangue, tá, mas contra as principados e potestades, contra os poderes das regiões celestiais. Era uma doutrina, o ensino ou o sistema religioso judaico entrando em confronto com a mensagem do evangelho do reino, do evangelho da graça, do evangelho eterno, como você queira dizer, do evangelho como um todo. Então houve essa luta na condição, porque quem estava no governo era o sistema religioso judaico. O sistema religioso judaico era quem dominava, era quem regia, era quem dizia o que era e o que não era. Quando veio, então, Cristo com a mensagem do evangelho do reino, com a mensagem do evangelho da graça, dizendo-se o Salvador, o Libertador, não mais por as obras. Então aquele sistema religioso se mistura, irmão, com a política, né? O irmão tá colocando aqui sistema religioso político da época. Então era aquela mistura, estava junto com Roma, porque na verdade eram os governadores romanos que colocavam os sacerdotes, os sumos sacerdotes, era quem dava os cargos, não eram mais de acordo com a lei de Moisés, eles dominavam aquilo ali. Então quando chegou a outra mensagem, através de Cristo, do mestre, então aquele sistema foi lançado por terra. É o dragão. O dragão é a ideia de algo que é poderoso, mal, destruidor. O dragão, foi lançado por terra, foi lançado fora. Eles tentaram lutar. O irmão lembra que Colossenses capítulo de número 2, ou Colossenses capítulo de número 1, que ele disse que ele triunfou sobre eles no madeiro, expondo-os à vergonha, ao vitupério. Então todo aquele sistema religioso, político, como o irmão colocou, ele estava caído por terra, ele estava em confronto. O irmão lembra quando chegou Cristo, houve confronto. Cristo disse, eu via Satanás caindo. É isso aqui, ó, o dragão. Mas caindo de onde? Do céu. Caindo do céu, caindo do seu governo.
aquele sistema religioso, judaico, político, de domínio sobre o povo do Eterno, estava caindo por terra. Estava perdendo o seu poder. Estava perdendo o seu governo. Por isso que a expressão é céus. Ah, irmão. Então eles lutaram realmente contra aquele sistema, aquele dragão poderoso. Tem outro local que eu esqueço, não sei se é nessa referência, irmão, que diz que caiu, a cauda do dragão derrubou a terça parte das estrelas. As pessoas disseram, olha, caiu a terça parte dos anjos do céu. Não, meu irmão, mas estrelas não é uma referência a seres angelicais. Estrela, a dinastia herodiana, sim, irmão, todo aquele sistema ali que estava ali de governo, misturado com a lei de Moisés, o judaísmo. Na verdade, eles usavam a lei como pretexto. Na verdade, eles faziam, era aquilo que eles queriam. Para as pessoas comuns, eram submetidos ao sistema religioso judaico como o sistema religioso romano. Porque a Roma dominava. Veio a Grécia, depois veio a Roma. Então houve uma miscigenação, uma mistura, um sincretismo religioso, tá bom? Então Cristo veio e destruiu aquele dragão. Juntamente, ele começou, aí depois os seus discípulos tomaram de conta, aí depois se juntou a eles Paulo e a igreja, e a taboca rachou até o ano 70. Mas a princípio caiu por terra aquela ideia. Caiu por terra aquele governo. Caiu por terra aquela situação de poder sobre a vida dos filhos. Sobre a vida dos filhos. Tá bom? Ah, irmão, é isso. Claro que foi isso que aconteceu. Foram lançados por terra. Ele disse, então ouvi uma forte voz dos céus que dizia, agora veio a salvação, o poder e o reino ao nosso Yahweh, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusavam diante de Yahweh de dia e de noite. Que era isso, irmão? A lei. A lei foi lançada por terra. Mas não foi no ano 70, irmão? Digo, não. Foi mediante Cristo. Quando Cristo morre no Calvário, o texto de Colossenses diz que eles foram expostos à vergonha. Expôs aquele sistema à vergonha, ao vitupério. Ah, isso era a lei mosaica caindo por terra. Se encaixa como uma luva em Hebreus capítulo 2, versículo 14. Por sua morte, aniquilou aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Era quem? A lei, o acusador. A lei acusava eles diante do Eterno de dia e de noite. Mas como, irmão, isso acontecia? Aqui, ó. O judeu transgredia a lei e a lei acusava ele. Tu é um transgressor, tu fez isso, tu fez isso, tu fez isso. Dia e noite. Onde é que tem dia e noite? Lá? Ou é aqui? Ah, então a palavra céu aí é tomada como metáfora também. 613 leis mosaicas. Então isso aqui é uma questão básica. Existem os pormenores, tá bom? Existem os pormenores da Escritura. E nós, irmão, precisamos entender estas verdades. Ora, dragão é um sistema. Ora, dragão é uma pessoa. Ora, o dragão é a natureza humana, a carne. Ora, o dragão é a antiga serpente, é Satanás, é a mesma coisa. São metáforas que foram tomadas para se falar de coisas. 1h e 24 minutos. Meu Deus! Irmão, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou indo embora. Tá bom? São 1h e 24 minutos. Pelo amor do Pai, meu irmão. Já está tarde demais. Tudo se consumou no âmbito espiritual para os filhos. Ó, glória, para os filhos. No âmbito físico, os judeus sofreram na carne. A taboca rachou para eles, tá bom? Nós iremos fazer uma live de questionamentos, tá bom? E aí o irmão pode vir e questionar. Muito boa pregação. Obrigado, meu irmão, pelo carinho, pela presença. Até a próxima live, tá bom? Nós vamos diminuir o tempo. Foi demais, tá bom? Não me perdoe pelo tempo da live. Mas estava bom, eu vou estar achando bom conversar com os irmãos. Uma boa noite, até a próxima.